Bem, acho que podemos começar. Muito boa tarde, muito obrigado por estarem aqui presentes. Desculpem estes minutos de atraso, são imensos. Quase que podíamos perguntar o que dizem os vossos olhos, porque está um auditório completamente cheio. Auditório Vítor Macieira, primeiro que tudo, muito obrigado ao professor Jorge Veríssimo, que aceitou abrir as portas da Escola Superior de Comunicação Social aqui em Lisboa à Notícias TV. Este é o segundo debate do ciclo Encontros Notícias TV, Pensar a Televisão. A Notícias TV é a revista de televisão do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias. Eu diria, fica mal ser juiz em causa própria, mas é a única revista de televisão que fala realmente de televisão em Portugal. Parece uma coisa estranha, mas é assim. Há um mês fizemos um encontro com os diretores de informação da RTP, SIC e TVI na Universidade do Minho, em Braga. Hoje vamos discutir o entretenimento televisivo com três figuras que, como nós dizemos nas redações, dispensam apresentações, dispensam legenda. O nosso queridíssimo Júlio Isidro, a nossa não menos queridíssima Teresa Guilherme e o Daniel Oliveira. São três olhares muito diferentes, três gerações também diferentes, três formas diferentes de comunicar. Têm os três currículos valiosos e com, naturalmente, os que têm mais anos de experiência, com mais currículo a mostrar. Mas o Daniel Oliveira começou exatamente muito cedo e, portanto, tem também já muito para contar, ainda por cima tendo agora esta dupla vertente de apresentador e também programador. Ele é hoje diretor da SIC Caras. O Júlio Isidro já fez um pouco de tudo na televisão, na televisão portuguesa, é quase, digamos que, um pioneiro da televisão, são 54 anos de carreira, é isso? 54? Não estou enganado? Sim. 54 anos. A Teresa Guilherme também, enfim, veio já com uma imensa experiência em áreas... 20 e tal anos, não sei quantos, que eu sou péssima para o passado, mas 20, já passaram 20 e alguns anos. Muito bem. Muito obrigado, portanto, a todos pela vossa presença aqui. De facto, é um auditório exuberante e esta plateia é também uma plateia que é riquíssima deste ponto de vista. Esperemos que no final vocês vão ter também a oportunidade de fazer perguntas que possam também aqui trazer um importante contributo a este debate. Meus senhores, muito obrigado por terem acedido ao convite da Notícias TV. Dizer que este debate está a ser transmitido também em direto no site da Escola Superior de Comunicação Social, no site do Diário de Notícias e também no site do Jornal de Notícias. É, portanto, um auditório potencial que poderia envergonhar alguns canais de cabo em Portugal. E não é um indireto a ninguém. Júlio Isidro, começamos por si. Quando vê o seu companheiro do lado direito aí, o Daniel Oliveira, a fazer os programas que faz, com o êxito e o talento também que faz, pensa nos seus primeiros anos de televisão. O que é que mudou neste caminho todo, estes anos todos que passaram? Ora bem, realmente é verdade, embora não pareça, eu tenho 54 anos de televisão. Estreiei-me no dia 1 de janeiro de 1960, portanto, como devem calcular, tinha 3 ou 4 meses de idade. Não é bem assim, mas o facto é que tinha 15 anos quando me estreiei. A televisão era substancialmente diferente, porque o país também era substancialmente diferente. Nós, naquela altura, tínhamos a televisão em Portugal apenas há 3 anos e aparece um menino a concorrer. Hoje em dia em português chamam-lhe casting, mas em inglês naquela altura chamava-lhe testes. Portanto, nós fizemos testes, foram aos vários liceus de Lisboa a fazer uma escolha de uns rapazes e de umas raparigas para apresentarem programas de televisão e eu fui escolhido para ir fazer os tais testes. Eram uns 300 e tal em Lisboa. Não selecionaram mais ninguém do resto do país. Naquela altura Portugal era mesmo só Lisboa, está a atender para o mesmo, a pouco e pouco, mas o que aconteceu foi que fizemos provas durante algumas semanas e depois disso vieram-me dizer que eu tinha sido o primeiro classificado. Ainda hoje estou para saber porquê, mas estou como aquele escritor que, quando percebeu que escrevia mal, já era famoso há tanto tempo, portanto continuou a escrever. Ora bem, nesse tempo a televisão, e agora vou falar quase como se estivesse a fazer história ou pré-história, a televisão era a preto e branco. Havia apenas um canal. A televisão começava pouco tempo antes, 1 hora antes, 2 horas antes, ao dia de semana, é evidente, do telejornal. Começava aí às 6 horas da tarde. E acabava cerca da meia-noite.
Começava com o hino nacional e acabava com o hino nacional, o que era uma coisa Isto para muito vocês é um cenário, enfim, inimaginável, naturalmente. inimaginável. Portanto, eu penso que é o inimaginável. Naquela altura também era, não penso que o pessoal achava piada. Mas, Eu penso que é isso que também interessa a estudantes de comunicação social, é perceberem de onde é que nós vimos, perceberem para onde é que nós vamos. E eu acho que há aqui muita gente para falar também de para onde é que nós vamos, provavelmente mais vocês até já do que nós, independentemente da juventude do meu querido colega de painel. A televisão era a preto e branco e em direto, porque estava para ser inventado o gravador, estava para ser inventado o telemóvel, estava para ser inventado, ele existia, mas não na prática do nosso cotidiano, o computador. O que significava que a televisão era feita em tempo real. E o tempo real, a partir de uma determinada altura, com a invenção do gravador, permitiu-nos a todos passar a fazer televisão de outra maneira. Não apenas porque mudámos o tempo real e não apenas porque temos a comodidade ou a incomodidade, depende do ponto de vista, de fazer um programa agora, trabalhá-lo e vê-lo mais tarde. É porque, efetivamente, o tempo real das nossas vidas é normalmente muito mais aborrecido do que o tempo real da televisão. O que eu posso dizer, e depois da intervenção dos meus colegas e gente de quem eu gosto muito, é que a grande modificação do meu ponto de vista, está ao nível do timing. Hoje em dia, pouca gente tem paciência para ouvir alguém, eu já me estou a prolongar, portanto já estou a pecar por esse defeito, ouvir alguém durante muito tempo. Piadas. Se contar umas piadas no meio, o pessoal come. É verdade. Fala à produtora. É um bocado difícil nós imaginarmos grandes discursos, grandes intervenções em televisão. Para vos dar apenas um exemplo, eu gostaria muito que vocês imaginassem uma televisão onde senhores de cultura, extremamente interessantes, estavam a perorar durante 30 a 45 minutos sobre coisas muito interessantes. E o país ficava parado a ouvir gente que falava de música, que falava de literatura, que falava de poesia, à nossa frente durante 30 ou 45 minutos. Um programa, para mim, dos mais criativos a esse nível, foi, sem dúvida nenhuma, o programa do João Vilaré. Mas quero só dizer-vos, antes de passar a palavra, porque pediu-me só uma deixa e eu vou dá-la já, não contem comigo aqui para eu vos dizer duas coisas. A primeira é de que no meu tempo é que era bom. Não contem comigo para isso, porque eu não estou aqui para dizer que no meu tempo é que era bom, porque o meu tempo é este e o tempo de hoje, em muitos aspectos, é muito bom. A outra coisa que vos posso também dizer, já a priori, é que cada vez mais o princípio de Lavoisier tem toda a razão de ser. Aqui nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aquilo a que nós assistimos hoje em dia em televisão, com algumas pequenas exceções, já de alguma maneira, em algum momento foi abordado. Aquilo que o Daniel Oliveira faz brilhantemente, não só no programa onde dá a cara, mas nos outros onde está por trás, no fundo temos esse ponto de contacto. Eu gosto muito mais de ser um operário de televisão do que propriamente apenas o artista. O artista da televisão, que é aqui esta cara, é apenas a ponta do iceberg, o resto está tudo atrás e é o que dá mais gozo de fazer. Aquilo que hoje em dia nós temos, ele tem, e eu também já tenho como suporte, é a tecnologia. Aquilo que nós temos que pôr cada vez mais em prática, e isto para a gente nova eu penso que é muito importante, é a criatividade. Meus queridos amigos, com criatividade e com a tecnologia que existe hoje em dia, seria muito possível e muito provável que um dia destes, mais uma vez, Portugal ostentasse um título que tinha há uns anos, que eu não sei bem se uma vez mereceu. A melhor televisão da Europa era portuguesa. Eu não sei se era verdade, mas que nos sabia bem ouvir, sabia. Deixa-me só dizer uma coisa. Fazendo o comparativo, seria muito mais difícil, para não dizer impossível, fazer uma alta definição no tempo em que o Júlio começou. A começar pelos recursos de pesquisa para cada convidado que hoje eu tenho à disposição e que estão a segundos de estarem à minha frente num computador. Na altura em que o Júlio começou, isso seria muito mais difícil. Para dar um exemplo prático do quão mais difícil era no início, e esse caminho foi trilhado pelas pessoas que estão hoje em dia ainda no ativo, e nós, nas novas gerações, devemos honrar esse caminho que foi trilhado. Eu contrariando todas as regras da simpatia e da boa educação, vou deixar as senhoras para o fim. Desculpa, mas eu sou uma diva, não sou uma senhora. Exatamente. Tu já me conheces, Teresa, portanto...
E, portanto, deixamos a diva Teresa Guilherme para o final, apostando neste contraste até geracional, naturalmente. Tu quando nasceste, ou tu cresceste, Daniel, tal como eu, a ver o Festa é Festa, o Passeio dos Alegres e toda a... O Eterno Feminino. O Eterno Feminino também, da Teresa, exatamente. Mas todos estes programas que o Júlio apresentou. O Júlio falava da noção do tempo televisivo, e isso é provavelmente uma das coisas que mais mudou na televisão. Tu já falaste da questão da pesquisa, mas também a forma como hoje os programas são feitos, como hoje são montados. O Alta Definição é um programa que exige uma montagem que é uma montagem muito exigente, muito rápida, sem tempos mortos. Esse lado televisivo cortou um bocadinho o fascínio da televisão, ou antes, pelo contrário, aumenta o desafio sobre os profissionais de televisão? Eu não tenho termo de comparação porque não vivi esse tempo. Sei que este tempo é bastante fascinante, sobretudo por termos à nossa disposição uma série de recursos que nos permitem embrulhar, se quisermos, um conteúdo televisivo. Uma entrevista como a do Alta Definição poderia ir live on tape, como nós dizemos. A opção que nós tivemos em ter uma edição mais rápida aproxima de alguma forma o programa de um público mais novo, contrabalançando com convidados que podem chegar a um público mais velho. E, portanto, esse ritmo não destrói o conteúdo, por assim dizer, só o potencia, porque fica apenas o sumo daquilo que nós queremos de essencial para o programa. E, portanto, aproveitar os recursos que temos é, antes de mais, a nossa obrigação, enquanto produtores ou enquanto fazedores de conteúdos. A forma é tão importante quanto o conteúdo? Sim, mas eu acho que há uma coisa que nunca vai mudar na percepção do espectador, que é as pessoas vão sempre procurar alguma coisa pelo conteúdo, independentemente do sítio onde a procurem. Um programa de televisão continua a ser um programa de televisão se visto no YouTube, se visto no iPad, continua a ser um conteúdo televisivo. E, portanto, os produtores televisivos e os apresentadores e todos nós que estamos no meio devemos adaptar-nos a esse novo mundo e estar onde estão as pessoas, independentemente de ser no computador, ser no iPad, ser no YouTube, etc. E, portanto, estar onde estão as pessoas é a nossa obrigação. Acho que ainda há muito caminho a fazer nesse sentido. As pessoas já não estão à nossa espera, já não estão à espera do que é que nós temos que lhes dar. E há fenómenos tão curiosos como a Casa dos Segredos, é muito vista... Já lá vamos. É muito vista na televisão, na televisão, não é? Gera uma audiência na televisão, mas gera também uma audiência fora da televisão. Há uma comunidade que se cria e esse envolvimento das marcas com as pessoas é fundamental nos dias de hoje acontecerem nas redes sociais, enfim, nas redes sociais, por maioria de razão, é o meio por excelência onde isso acontece. Portanto, o sucesso de um programa não se mede apenas hoje em dia pela audiência que ele tem. Há muito para além disso que deve ser medido. Estamos numa plateia, num auditório que tem largas dezenas, eu diria quase 400 de estudantes, jovens estudantes das áreas de comunicação social, marketing e publicidade e, portanto, gente que está dentro desta área, ainda que com áreas diferentes. Peço desculpa se me esqueci de mais alguém e de outras áreas. São todos naturalmente válidos e ainda bem que aqui estão. O Daniel Oliveira há pouco dizia a televisão tem onde estão as pessoas. Bem, a Teresa Guilherme está onde estão as pessoas. Ela é a diva dos reality shows, que há bocadinho nos dizia. Teresa, este tipo de rainha dos talk shows, dos reality shows, como nós normalmente na imprensa falamos de ti, esta proximidade com os conteúdos que hoje as pessoas querem ver é um dos lados mais fascinantes da televisão. Sabes que eu acho que é um bocado redutor para quem fez 20 e não sei quantos anos de programas, como produtora, porque eu na realidade sou produtora, a apresentação para mim é um hobby, não é embora não é uma trabalheira, mas é redutor dizer que a minha habilidade suprema são os reality shows, a apresentação dos reality shows, até porque não são produzidos por mim, embora dê a ajuda que posso à Endemol, é um programa da Endemol e à TV também. Programa, e, portanto, és o rosto do programa e normalmente sim, isso não é só o rosto, como imagina. Sim, pronto, sei. Não interessa. Porque o reality show pode ser ajudado na sua história. Agora, o que eu acho fascinante no reality show, para mim, apresentadora, é que são programas para apresentadores muito batidos, não é? Que tenham experiência, que tenham uma certa idade,
cria um distanciamento dos concorrentes, normalmente são mais novos, mas que também cria uma aproximação. Portanto, o que eu pretendo ali, e para mim tem sido muito agradável nestes anos todos, ter estar num programa maldito, porque os reality shows são programas malditos, portanto, mal vistos, não é? Mas chamam-se programas malditos, mas ao mesmo tempo transversais, porque tantos veem os pais, porque estão lá os filhos e na verdade estão a ver pessoas que têm atitudes que elas não imaginam, não é? Estão a olhar para os seus próprios filhos quando eles a dizerem coisas e a fazerem coisas que habitualmente não fazem à frente dos pais e a conhecê-los até melhor, os filhos no geral. E também o público mais jovem. Curiosamente, da mesma maneira que eu me perdi, porque me perco com alguma facilidade, perdi a chegar aqui, fui para a escola de música porque era agradável também, e foram umas alunas, as meninas, que me vieram trazer aqui. É o meu público, por excelência, que é uma coisa extraordinária, são as minhas companheiras, as meninas, mas 18 anos, 16 anos, por essa idade, por aí fora, e os rapazes também, obviamente, e todas as idades. Mas que se manifesta... A tia Teresa. Não, sabes que eu odeio que me chamem tia Teresa. Era o tio Julião. Mas o Júlio gostava, o Júlio escrevia livros com esse... É diferente. Aqui é porque é mais uma relação mais maternal, percebes? Porque não é uma relação bem de tia. Eu acho que é o atrativo dos reality shows veio culminar uma fase, se calhar até começada pelo Júlio aqui na nossa televisão, há muitos anos atrás, que é descobrir pessoas. Está o homem. E eu também já descobri algumas, não é? Quando estamos a produzir isso acontece, tu também. A mim faltou-me o Fernando Peça, ainda não me perdi. Acabei por me perder completamente, não sei o que estava a dizer. O lado maternal. O lado maternal com as pessoas é importante, mas o que é importante ali é dar, que eu acho que é a função de um apresentador e de um programa de televisão, é criar uma ponte entre as pessoas e, neste caso, as pessoas. Ou seja, o Júlio, nos programas que fez, começou a dar oportunidade aos novos valores, mas ao público no geral. O primeiro programa que fiz, no teu caso, já vais numa fase de entrevistar mais pessoas conhecidas, mas o primeiro programa que eu fiz como apresentadora, e também produzia, que foi o Eterno Feminino, eu achava que todas as pessoas tinham uma história para contar. Todas as pessoas podem só ter uma história para contar. Terem só feito uma coisa, ou terem só um desejo, ou terem só um sonho. Mas tem uma história que se repercute nas outras, é bom contá-la na televisão. Eu acho que a televisão não é só das divas e dos senhores apresentadores, é essencialmente quem a vê. Portanto, as pessoas estão em casa a ver-se. Isto foi como eu sempre vi a televisão. A concorrer, eu adoro apresentar concursos, o reality show é o supra-sumo. Nos programas de entrevistas, no daytime, acontece muito isso, é ótimo, fica-se a saber tudo o que se passa, não se entrevista só um escritor ou um cantor, entrevista-se também pessoas que têm histórias de vida importantes, e acho que a pouco e pouco a televisão foi sendo entregue a quem a vê. Portanto, nós como espectadora, gostamos de olhar para nós. Portanto, é uma forma de companhia. O ser humano é comparativo, por inerência, não é? É uma espécie de um espelho. E isso é levado ao extremo no reality show. A dificuldade para um apresentador é exatamente o depois a ver eles deixam de ver, eles não me veem. Portanto, o supra-sumo para um apresentador é conseguir comunicar com um bando de pessoas que enlouquecem ao fim de mais ou menos 15 dias, estarem fechadas sempre com as mesmas, obviamente, e que são novas, as pessoas mais velhas não se aguentam ali dentro, e conseguir comunicar só através da voz. Eles não me veem. E isso, para mim, é um grande desafio. E também é um grande desafio
a dividir aquelas pessoas, é cada vez que vão uns para um confessionário, é uma forma de comunicar e fazê-los brilhar, dar-lhes a oportunidade, mesmo quando não estou a partir... As pessoas dizem, tu gostas muito dos concorrentes, não gosto nada daquilo. Eu gosto de todas as pessoas que eu entrevisto no momento em que eu estou a entrevistar. Gosto de todas as pessoas que sejam conhecidas ou não interessa. É o momento que elas têm para comunicar aquilo que elas acham que é importante mostrar. E isso é o que um reality show faz, aproxima as pessoas das pessoas. Eu acho que a televisão, a rádio, os jornais mesmos, mas quando há um calor humano, quando há uma respiração, e eu também faço teatro, não é? Há essa troca de energia, vocês sabem que eu acredito, não só horrorizes, Júlio, eu não vou falar do além, essa troca de energia é muito, eu acho que é realmente importante, seja ela feita por quem for, porque num programa de televisão, tal como o Júlio dizia, nós os três acabamos por ser produtores e acho que os três gostamos muito desse nosso lado, porque todas as pessoas são extremamente importantes na única coisa que interessa, que é a mensagem chegar, a história ser contada, seja através de que plataforma for e seja de que maneira for. De uma forma alegre, triste, bem contada, mal, com pessoas mais carismáticas, menos, pelo público, como for. Todas as pessoas, portanto, todos vocês, sejam lá de que áreas forem, porque o Azinheira deve ter esquecido para aí de 10 áreas diferentes, têm uma função na vossa vida, se é que é isto que vocês querem mesmo. Para mim, é fazer chegar aos outros, portanto, comunicar aos outros, ou serem o veículo de comunicação de uma pessoa, o que aquela pessoa tem para dizer, ou um assunto, ou o que for, e eu acho que isso é que é a coisa fascinante do nosso trabalho. Seja daqueles que dão a cara, dos produtores, ou de todos os técnicos que são os amiguinhos dos apresentadores. Muito bem, está cumprida a primeira ronda. A partir daqui eu espero que isto seja um pouquinho mais vivo, que se possam interromper e discordar uns dos outros. Tu queres que a gente se bata? Não quero sangue, mas quero obviamente uma plateia animada neste auditório. Então provoca o pessoal, provoca o pessoal. Há pouco a Teresa Guilherme dizia, traçou uma espécie de perfil do apresentador de um reality show. Uma pessoa experiente, com mais idade, capaz de distanciar-se. O Júlio enquadra perfeitamente neste perfil. A Teresa diz que não, mas sabe quem é a Fanny? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Não sei se... Não é verdade. Então, se quer já uma casting da introdução, Teresa ao Júlio falta-lhe uma coisa. Eu não julgo ninguém, para mim é igual ao litro, digo palavrões, eu sou como toda a gente. O Júlio é uma pessoa educadíssima, cheia de princípios, tem lá as suas ideias todas muito E isso é organizadas. incompatível com o reality show. E isso num reality show não funciona. Júlio, diga lá a sua justiça. Num reality show tem que ser tudo, Não, vale quer tudo. dizer, Não chora eu fico em muito direto, satisfeito, não ria em direto, não diz um Eu palavrão em fico direto. muito satisfeito porque já estou despedido antes de ser. Não, eu estou a imaginar o Júlio ali no meio daquela confusão. Sim, realmente. No meio realmente do circo. seria difícil. Mas ia adorar a Fanny. Meu amor, eu não faço a mínima ideia quem é a Fanny, mas só soube que num caso ou outro que havia umas meninas que... Só soube num caso ou outro que havia umas meninas que tinham problemas geográficos, não sabiam bem algumas coisas de geografia. Mas não é Essa era a Cátia Palhinhas. Palhinhas, talvez. Chegaram a saber que há uma Palhinhas. Ora bem, o que eu posso dizer também, e acho que isto é importante, é que nós viemos aqui falar de entretenimento. E eu creio que quando há pouco me referi que havia algumas mudanças nestas coisas, é que agora a fronteira do entretenimento também já é bem diferente daquela em que eu nasci e cresci em termos de televisão. Porque agora tudo o que não é informação será entretenimento. Só que não é bem assim. Os americanos são especialistas em inventar expressões das mais variadas e esta do infotainment é isso. É aquela fronteira onde nós, entretendo-nos, estamos simultaneamente a informar. Mas eu devo dizer o seguinte, é que mesmo num reality show, de alguma maneira estamos a ser informados. Quanto mais não sejam informados daquilo que não queremos saber, mas estamos a ser informados. É um facto. Portanto,
Portanto, o que é que tem, há pouco andado a nós perder, não é? Com este É isso que eu tenho andado a perder. No entanto, devo dizer que, em termos profissionais, raramente perco alguma performance da Teresa. Porque, lá está, estamos na presença de alguém que, ultrapassando tudo o que é convencional, e estou agora a referir-me naturalmente ao silicone que há por aí, a Teresa Guilherme tem uma coisa, é que realmente conseguiu criar, tal como eu, felizmente, tal como ele, mas tudo isto também se consolida com o tempo, vai envelhecendo, meu amigo, vai envelhecendo. Isso vai devagarinho. Já se notam os vai cabelos devagarinho. brancos. É exatamente com o envelhecimento, e o envelhecimento aqui é, no sentido positivo do termo, é que nós criamos aquilo a que eu chamo o namoro eterno com os espectadores. Isso é que é bom. Isso demora muito tempo. Eu sei que nesta altura vocês estarão a olhar para mim como um dinossauro, mas se tivessem aqui as vossas mães ou avós, estavam a adorar o que eu estava a dizer. Não podem ver. E isto é que eu penso que é importante, porque vai passando de uns para os outros. Aquilo que nós temos que fazer quando estamos na televisão é ter a certeza que somos capazes de partir o vidro. É aquilo que eu chamo partir o vidro da televisão. Ela parte o vidro, ele parte o vidro, eu parto o vidro. Eu, aliás, estou mais à frente para partir o vidro, por razões óbvias. Taco a taco com ele, enfim. Portanto, eu penso que o que é mais importante mesmo é partir o vidro e criar uma coisa que se chama afetos. Dou-vos apenas um exemplo. Eu fiz um programa da minha autoria, que foi extremamente inovador, sob o ponto de vista televisivo e até sob o ponto de vista social, não vou alongar-me a contar histórias, que se chamava o Passeio dos Alegres, que era o oposto àquele conceito velhíssimo do Passeio dos Tristes, que as mamãs e os papás faziam ao domingo com as crianças e com os avós e com os tios e paravam para fazer xixi e depois iam comer cajadas a Sintra e depois o pai queria ouvir o relato e não sei o quê. E eu criei um conceito de 5 horas todos os domingos que se chamava o Passeio dos Alegres. E, realmente, a partir daí, todas as semanas eu tinha que inventar as coisas mais estranhas. Devo dizer-vos que algumas das coisas mais estranhas que eu inventei, mais tarde eu vim a ver como produções até internacionais compradas por Portugal, quando no final eu tinha inventado aquilo como uma rubrica. Mas aquilo que tem a ver com o que eu falei do afeto é o seguinte. Houve um ano, eu fiz o programa 5 anos consecutivos, e houve um ano, estava exausto, termino o programa, meto-me no carro para ir para o Algarve, sozinho, era naquela altura um ilustre solteirão, ainda não tinha conhecido a minha mulher, e o que é que acontece? Paro uma bomba de gasolina, aí às 9 da noite, e veio o gasolineiro no meio do Alentejo meter combustível, olha para mim, mete a cabeça, Sr. Isidro, então agora acabou-se a alegria dos pobres, isto chega e sobra, para nós percebermos o que é que podemos fazer em televisão. Realmente tudo são programas de televisão, mas se nós conseguimos criar o afeto, a ligação, a confiança, isso demora muito tempo. Demora tanto tempo que o meu colega Bruce Forsyth, tem 86 anos, da BBC, está a apresentar há 7 anos o Dança Comigo, o que significa que deve ter tratamentos contra o reumatismo absolutamente extraordinários. Mas é ele, com 86 anos, que apresenta o Dança Comigo. Logo, também não há limites para o tipo de programas que se apresentam. Relativamente à linguagem que o Daniel utiliza, eu sou testemunha dessa linguagem, porque já tive o prazer de ser entrevistado no Alta Definição, e estive 2 horas a perorar, e o programa teve 50 minutos. E eu devo dizer-vos que tudo o que estava nos 50 minutos foi tudo o que eu disse, o que significa que os outros 1 hora e 10 minutos não serviam para nada. Portanto, ele faz essa montagem primorosa. Por outro lado, há também o tempo real de uma entrevista que se dividem em 2 coisas. São as pessoas que nos fazem perder tempo e as pessoas pelas quais nós não damos o tempo passar. Não há boas ou más entrevistas, há, é sim, bons ou maus entrevistadores e, sobretudo, há pessoas ou não com interesse. Como ela dizia com razão, toda a gente tem uma vez uma história para contar. E realmente é preciso ir buscar essa história, sem o chamamento à lágrima no canto do olho, sem o entrar no podre da pessoa, enfim, mas isso já tem um bocado a ver com a minha antiguidade. Realmente eu tenho alguma dificuldade em ser aquilo que hoje em dia se chama, direi, acutilante. Acho que é extremamente fascinante fazer aquilo que eu fiz durante muito tempo, porque vivíamos em fascismo, e, portanto, havia censura. Logo, a arte da metáfora era extraordinária. Eu, às vezes, para dizer uma coisa, demoro um bocadão. Mas se quer dar uma porrada, é a primeira vez que digo uma palavra destas em público, eu dou mesmo.
O que é que ela tem que ser Contágio entendida por faz própria. e faz, hein? E ele Isto não vai ouviu. progredindo, isto vai progredindo. Se eu continuar a contracenar com a Teresa Guilherme, qualquer dia digo xiça. Bom. E disse. Daniel, o Daniel apresenta, para lá das imensas coisas que faz na SIC, apresenta o Alta Definição há quantos anos? Quase 5. Quase 5, não é? Portanto, passaram já pelo programa da SIC ao sábado à tarde várias figuras públicas e com esse denominador comum que é toda a gente reconhecer que é sempre muitíssimo bem tratada e respeitada no Alta Definição. Essas emoções, essa capacidade de gerar afetos que o Júlio Isidro falava, é também a arma de um bom entrevistador? Acho que saber ouvir é a principal arma e não me sobrepor àquilo que é essencial ali, que é conhecer a história daquela pessoa, as histórias daquela pessoa. E depois há um interesse genuíno da minha parte em conhecer, de facto, a verdade da pessoa que está à minha frente, porque nós temos uma imagem sempre sobre as pessoas que são conhecidas e a história nunca tem só um lado. E, portanto, perceber a história dessa pessoa, tentar descodificar a história dessa pessoa, é para mim bastante estimulante. E, portanto, esse respeito que nós colocamos e, sobretudo, a preparação. Eu acho que isso é comum aos três, seja a fazer um programa de auditório, seja a fazer um reality show, tem a ver com a preparação. A preparação. É verdade, nós temos várias coisas em comum. E uma delas, daquilo que eu conheço do Daniel, com o Júlio já trabalhei, já fui produtora do Júlio no programa, foi divertidíssimo. Com o Daniel nunca trabalhei, mas um denominador comum e que é essencial para se fazer passar a tal quebrar o vidro, tudo o que dissemos aqui, é uma coisa que temos os três, trabalhamos que nem uns malucos, porque os improvisos não existem. E eu já fui entrevistada pelo Daniel. O Daniel tem uma coisa que tem um olhar que ele não é só lá para casa, também tem para quem ele está a entrevistar. E nós sentimos que ele nos leva um bocado ao colo, é a imagem. E então tenta-se ajudar, ele faz ao contrário, portanto tenta-se ajudar o apresentador. Estou a falar, não estou-me a lembrar da minha experiência com ele, que ele deu-se a tanto trabalho e está a tão boa vontade e tem o coração dele tão entregue ao trabalho que está a fazer. Ele adora o trabalho, adora as pessoas com quem está a entrevistar, está super bem preparado, portanto, bora lá ajudar. Isto foi o que eu senti com ele e não estou a falar dele agora, estou a falar dele ainda muito... há 10 anos quase. Muito imberbe, não foi? Sim. Agora não, agora como vê, já não está imberbe. A preparação é fundamental. No caso da Teresa, quando nós vemos os pivôs com aqueles textos todos trabalhados, aquilo tem muito trabalho, de facto. Parecer simples, sobretudo, às vezes não, dá sempre muito trabalho. E esse é um trabalho... Deixa-me só interromper, dizer-te que à segunda-feira ou à terça, quando nós jornalistas ligamos para a Teresa Guilherme, ela, se atende o telefone, despacha-nos numa correria a dizer hoje não, que hoje é dia direto, ou ao domingo é a mesma coisa. Portanto, ela mergulha de facto no leva trabalho. tempo a preparar. Eu acho que seja, depende daquilo que for, mas tu tem que ter uma entrega total. Claro. Pode ser, às vezes é preciso uma entrega total de 20 minutos, outras vezes é preciso uma entrega total num reality show. O que acontece é que acontece 24 horas por dia, portanto há muito material e dá muito trabalho, mas seja como for, podia ser uma preparação de uma coisa mais curtinha, a entrega também tinha que ser a mesma, a pessoa tem que saber. É como apresentar um concurso. Os concursos têm regras. Eu já vi hoje em dia milhões de coisas, antigamente isso não acontecia, apresentadores que não sabem as regras dos concursos. Portanto, como é que não sabem as regras de coisa nenhuma? Portanto, não conseguem fazer passar nenhum entusiasmo. Até para aprender as regras de um concurso, para onde é que começa, para onde é que passa e para onde é que vai, as pessoas hoje em dia estão muito apoiadas no auricular. Os auriculares não servem para nos dizerem o que é que... Eu não uso auricular, mas eu já estou naquela fase que os mando deixar. Eu já estive no auricular de Júlio e diverti-me muito. Para lhe dizer a pontuação, e dizia-lhe, o Júlio é absolutamente extraordinário. Eu dizia-lhe, conta uma história, deixa-me contar uma história.
Ele estava a apresentar o concurso e, ao princípio, o auricular, não é? Mas aquilo tinha muita pontuação, muita coisa, acabou por dizer, tá bom, pronto. Eu ia lá para uma casotinha e falava com ele. E, ao princípio, estava com muito jeitinho, pronto, não está habituado e é chato, um auricular é uma coisa que ninguém gosta. E depois comecei a extrapolar porque era bom demais não conversar com ele. Então, como tínhamos conversas que ele respondia, eu estava a fazer-lhe uma pergunta e ele respondia falando com a pessoa, mas estava-me a responder a mim, mas fazia todo o sentido e fazia aquilo com uma habilidade absolutamente extraordinária. Júlio, nem auricular nem teleponto, não é? Isso é uma coisa... Eu não uso teleponto e, aliás... Isto chama papagaios a quem usa, não é? Os papagaios. Porque é curioso, já que estamos a falar de apresentadores, eu tive já o prazer de, durante 3 anos, não foi? Apresentar, ser professor, como quiser, de técnicas de apresentação na UAL e na Lusófona e realmente tentava explicar também aos meus alunos, concretamente, quais são as técnicas que se podem seguir. Mas, independentemente disso, há valores de caráter humano que são impossíveis de resolver. No meu caso, eu não uso teleponto, não é por nenhuma razão especial. Há uma que já foi aqui falada, é que eu trabalho muito antes, portanto, escrevo o meu alinhamento, escrevo o meu guião e tudo o que escrevo no alinhamento está em discurso indireto. Ou seja, Júlio diz que diz. Depois, como li uns livros quando era pequenino e continuo a ler alguns livros, tenho um léxico suficiente para depois transformar aquele discurso indireto no discurso direto. Não é preciso mais do que isso. Quanto ao resto, faz com que nós estejamos pendurados no teleponto. Há pessoas com muita capacidade de fazer de conta. Ninguém melhor, penso eu, do que o Albarrán, que olhava para o teleponto de uma maneira extraordinária e tratava com desprezo, mas estava sempre a ler o teleponto, mas não parecia. Era um caso único. A nossa Teresa o que é ter o ponto, fará isso também com certeza. Eu não sou capaz. Porque tenho medo de ficar, parece um passarinho a olhar para uma luz e não sou capaz. Portanto, prefiro tirar da minha cabeça, mesmo que o discurso às vezes não saia completamente escorreito. Aquilo que vos posso dizer também, já que falamos de evolução, é que eu pertenço a uma geração, e serei provavelmente o último, sou mesmo o último, neste caso, a uma geração onde nos chamavam comunicadores. Eu penso que comunicadores dá a impressão que somos assim uns tubos, uns canos por onde passam coisas, águas e outras coisas. Não. Eu acho que é um tempo, eu pertenço a um tempo onde eu olhava para determinados apresentadores que gostavam imenso de se ouvir. Eu creio que hoje em dia há uma classe de apresentadores aos quais são atribuídos normalmente o estatuto de donos dos programas, que são tudo menos donos dos programas, porque está lá este por trás e outros a tomar conta completo desses apresentadores, dessas apresentadoras, que é o ratinho de orelha, é o teleponto, é a pergunta invocada. Aqui há dias, o diretor de programas da RTP dizia que esteve a assistir a um programa de televisão em Espanha, na Regi, onde as perguntas eram formuladas de dentro da Regi, portanto, é o apresentador comandado à distância. É útil, mas é apenas um bocadinho de televisão. O outro tipo de televisão no qual eu me integro, onde está a Teresa Guilherme, é a tal que cria os afetos, cria as contradições, pode criar até um discurso menos correto aqui ou acolá, pode criar até alguma polémica, se for a razão disso, porque fomos mais longe do que aquilo que queríamos. Eu tenho aqui um mecanismo de cerca de 2 segundos entre a minha vontade de dizer uma coisa e dizer outra, mas isso é uma questão de estrutura capricorniana. Mas o facto é que hoje em dia os apresentadores também já não são como eram nesse tempo e até há relativamente pouco tempo. Portanto, não me refiro à geração, obviamente, do Sr. Fernando Peça, do Sr. Artur Agostinho, dos Pedros Moutinhos, dos Henriques Mendes, não sei o quê, que provavelmente não vos dirão nada, mas a minha geração é a geração do Carlos Cruz, é a geração do... O Filhar Gouveia era mais velho também. Digamos, são aqueles que agora estão na casa dos 60 e tal anos. Ora bem, somos mesmo os últimos que de alguma maneira se gostavam de ouvir. Eu, às vezes, quando estou no arquivo a preparar os meus programas, o Inesquecível, e me ouço a mim próprio, digo assim, por acaso se eu tivesse cortado isto também não era mau. E depois na edição eu próprio me corto ao meio ou em 2/3, porque também estava a falar demais nesta altura. Penso que exatamente o que estou a fazer agora. Daniel, gostas de ouvir? Costumas fazer esse exercício? Não especialmente. Acontece até muitas vezes na edição do Alta Definição eu cortar perguntas que entendo que vão criar entropias ao discurso correto do entrevistado e, portanto, ou tapar
o entrevistado com alguma a pergunta com alguma foto, não tenho esse... Estou seguro de mim e daquilo que faço demais para estar a contar os segundos que estou a aparecer. Não tenho esse... O protagonista ali não sou eu. Tu agora és programador também e, portanto, tens que ver... Tu já vias, enfim, enquanto responsável dos magazines da SIC, já tinhas essa obrigação de procurar também o lado do impacto que as coisas que iam para o ar tinham na grelha da SIC. Mas agora, sendo diretor de um canal, no Cabo, bem, já pergunto que se a tua administração tivesse mais dinheiro, gostarias, obviamente, de ter a rainha dos reality shows no teu canal. O que é? Estamos em crise. Vocês não animam isto, tem que animar eu, não é? Quer dizer, gostavas de ter a Teresa Guilherme no teu... Estamos em crise. O que posso dizer é que a Teresa é uma tremenda apresentadora, mesmo que eu admiro há muitos anos e de quem sou amiga há muitos anos, e que traz sempre valor acrescentado a qualquer programador. E, portanto, dá garantias. A Teresa Guilherme faz o que quer de um programa. Ela consegue transformar uma edição da Casa dos Segredos, que está mais morninha, num programa de grande impacto. Não é ninguém, não são os concorrentes que fazem isso. Sim, é a Teresa. A parte das vezes. Portanto, esse é um Aliás, há quem suspeite que foi a Teresa Guilherme. que é a Fanny que faz isso. A Fanny é um caso de carismática. Mas alguém teve que puxar por ela. Sim, mas a Fanny tem lá, é talvez o pior dos exemplos, porque a Fanny aquilo tem ali, é borbulhante. Tem vida autónoma. Tem mesmo, é borbulhante, aquela, e tem 20 anos, agora tem 21, mas é alegre, é positiva, tem uma personalidade forte, é um mau exemplo. No caso de falar com as pedras, não é? Mas há muitos concorrentes que são pedras, como também já todos nós aqui apanhamos entrevistados que têm uma história ou, sei lá, coisas que a gente, quando está a preparar, está deliciado. Ai, que bom, vou falar sobre isto. Ai, que bom, vou fazer. Eu não gosto de me ouvir particularmente. O que eu gosto é de fazer perguntas e que as pessoas Mas reconheces que há ali momentos em que tu pegas no programa e tens que levar o programa ao colo? Eu reconheço que... Há quem diga, aliás, que foste tu que com certeza deste ao Marco Colares para dar um pontapé na Sónia quando foi o Big Brother, que explodiu naquele momento, não é? Explodiu naquele momento, mas ele já existia, não é? Já existia. Porque Mas se foi não naquela, existisse, ninguém sabia que naquela era o noite... Marco que tinha dado o pontapé na Sónia. Toda a gente sabia que era o Marco e toda a gente sabia que era a Sónia. Enfim, vocês deram carência. Era um outro momento. Mas tem toda a razão, Teresa, porque realmente eu muitas vezes comparo o entrevistador e a entrevista como uma tourada. Ou seja, porque o entrevistador não sabe bem o que é que lhe vai acontecer, particularmente quando tem uma expectativa e acontece outra coisa. É aquilo que eu chamo, é quando o touro sai manso. E quando o touro sai manso, o toureiro tem muito mais trabalho. Vocês especialmente não gostam de tourada, eu também não, mas pronto, quando o touro é bravo, o toureiro brilha. Quando o touro é manso, a gente nunca sabe. A mim aconteceu-me, talvez a mais fascinante de todas. Eu tinha, logo a seguir ao Passeio dos Alegres, fiz também durante 3 anos ou 4 um programa chamado Festa é Festa, a estrutura era semelhante, mais ou menos, mas tinha um rei da festa durante 4 horas, que presidia o programa todo, sentado num trono lindo em acrílico, transparente. Ora bem, e convidei gente muito interessante, normalmente na área da cultura, lá está, para o entretenimento. E uma vez convidei o Zé Cardoso Pires, que eu conhecia das noites de Lisboa, um maravilhoso contador de histórias, um dos maiores escritores do século XX, e assim, bem, maravilhoso, isto vai ser o que se quiser. Pois Zé Cardoso Pires sentou-se à minha frente e no momento em que sentou à minha frente meteu os pés para dentro, que é uma atitude de defesa imediata do entrevistado, e põe-se assim. E assim ficou 4 horas. Eu perguntei, respondi, atirei os foguetes, fui buscar as canas, não sei o que mais, e ele praticamente não disse nada, um maravilhoso contador de histórias. No dia seguinte telefonou e disse assim: Júlio Isidro, muito obrigado pela entrevista, você salvou uma vida. Mal eu sabia que eu tinha estado com taquicardia toda a noite depois disso. Mas realmente é um facto. Realmente é um fascínio para todos nós estarmos à frente de alguém que não sabemos o que é que vai acontecer. Ao longo da minha vida entrevistei para aí, até agora, uns 500, talvez 500 artistas internacionais do cinema, particularmente do cinema, do teatro e da música, do Paul McCartney, ou Richard Gere, ou Julie Roberts, ou não sei o quê, e é muito engraçado que nós temos 15 minutos para mostrar o que é que valemos, às vezes 7. Agora são 7. Depende. Agora são 7. Agora são 7. A gente senta-se, está ali um artista à nossa frente e temos que começar a conversar com ele. O que é que vai acontecer agora?
Está bem disposto, está mal disposto. Quando entrevistei o Liam Neeson, estava ele com um manager a pôr-lhe gelo no pescoço, estava com dores no pescoço. E eu disse assim, olha, vou tentar fazer-lhe algumas perguntas para o animar. Assim, não faça nenhumas que eu não estou nada interessado. Assim, estamos a começar bem. E, portanto, quer dizer, há este tipo de conversa que é também um grande desafio para o apresentador. Implica, sim, ter também algum mundo e, sobretudo, uma grande elasticidade para saber o que é que pode acontecer. Portanto, eu estou completamente de acordo com a Teresa e estou convencido que algumas das entrevistas que faz, desculpa, habitualmente não vejo a Fanny, mas vou passar a pensar nisso, vou ver as gravações todas para trás. Ali o que tem, Júlia, que é engraçado, é um desafio. cada vez que se vai ao confessionário, O que é que está ali? entra ali uma pessoa com uma personalidade completamente diferente da outra, que eu já conheço, não é? Conheço a história, mas que tem uma abordagem diferente. Portanto, não se pode falar da mesma maneira com Exato. E é no mesmo programa. E agora saiu este, vai lá, vai para dentro, e agora vem daí e vem outra pessoa que também só está a ouvir e essa pessoa tem que ser abordada de uma outra forma. Portanto, a maneira como se abordam e como se ajudam os entrevistados é importante. Mas não é só nos anónimos. No caso do Daniel, que eu estava a falar há bocado, daquilo que eu senti, há Eu acho curioso como é que pessoas que nunca choram, nunca nada, não estou a falar de mim, obviamente, que eu sou uma chorona profissional, mas pessoas que não desmancham o seu boneco, até porque a Nani já há uma data de tempo, contam sempre a mesma história, fazem sempre. Quando tu consegues fazer isso, é a maneira como tu abordas essa pessoa e disponibilizas a pessoa para isso. Portanto, não é só os anónimos... É quase uma pressão que tu não assentes, mas que vem do exterior. Quer dizer, se o teu entrevistado não chorou, é quase como se tivesse falhado a entrevista, o que é uma injustiça, o que é uma enorme injustiça. Tem toda a razão, porque eu sou um chorão profissional. Aliás, outro dia ouvi uma definição extraordinária. Depois de ter tido a minha filha, já tive mais outra a seguir, a minha mulher, aliás... O que acontece é uma coisa curiosa. Agora, a ver telenovela, a gente já chora. E, curiosamente, ele falou-me de algumas coisas que me tocaram ao coração e eu não sei porquê nesse dia não chorei uma única vez. Mas não foi uma entrevista falhada. Não foi, não. Mas atenção, Foi muito interessante, mas eu não chorei. Da minha opinião sobre as entrevistas. Não. Foi uma magnífica entrevista. Eu é que me pergunto a mim próprio como é que me atraiçoei nos meus sentimentos. Não chorei nesse dia. Eu acho que e falámos da mãe as e tal. pessoas se emocionam, impactam mais do ponto de vista do espectador, ficam mais na retina, mas a maior parte das entrevistas de alta definição as pessoas não choraram, nem é obrigatório, nem é isso que... Não é chorar, nem tu pagas um cachê, às pessoas. Eu acho que tocar nesses temas às vezes mais sensíveis, eu acho que as pessoas se definem muito pelos momentos de ruptura das suas vidas, pela forma como apreenderam e como cresceram em momentos que são fraturantes das suas vidas. E se a pessoa estiver predisposta a abordar esses temas, não há nenhum motivo para não ir até eles. Eu procuro é que as perguntas nunca sejam intrusivas, isto é, que eu só entre pelas portas que me abrem. E, portanto, mas sentes que o facto das pessoas te abrirem essas portas é também um sinal de reconhecimento e de respeito pelo teu trabalho? Sim, que vem da preparação antes de mais e pelo respeito que daí decorre. Nós levamos de facto a sério o facto daquelas pessoas nos estarem a entregar as suas vidas, histórias que lhes são caras a elas e aos seus. E, portanto, a forma como nós vamos tratar essas pessoas, julgo que no início era mais difícil, hoje em dia as pessoas já sabem ao que vão e, portanto, é mais fácil agora. Já levam os Kleenex. E, portanto, a preparação ajuda em quê em concreto? Em saber o que é que a pessoa já disse e o que é que não disse daquilo que está subentendido naquilo que já disse. E, portanto, ler todas as entrevistas que estão disponíveis dessa pessoa ajuda a isso. Que caminhos é que não foram trilhados na conversa que aquela pessoa já teve, nas conversas que já teve noutras circunstâncias. Porque se repetiu, porque sim, todos têm a tendência de repetir a sua história. Porque é que nas entrevistas a mesma coisa, fala sempre da mãe e não fala do pai, por exemplo. É preciso essa preparação. Mas como dizia o Daniel, e com toda a razão, consegue, além do trabalho que tem, mas o acesso aos dados é quase que um clique. Enquanto que eu tinha que ir muitas vezes, por exemplo, para o próprio Diário de Notícias, recolher informações, lendo jornais antigos, com entrevistas que as pessoas hoje eram trabalhadoras. Também me tocou. Ajudou bastante. Daqui a pouco vamos abrir esta discussão aos jovens que estão neste auditório e também fazerem perguntas. São de resto 19h15 e, portanto, vamos mais dentro de minutos
abrir Porque ele tem um jantar às 8h30 as que ele me candidaturas. contou e não é por nossa casa, nós ficámos aqui. Ela diz mais tudo, tempo. tudo. É sempre assim, não está a fazer, não está a Eu não dizer lhe género. perguntei, É sempre ele assim. disse-me, ele disse. E, portanto, vamos abrir essa discussão. E eu perguntava ao Júlio, eu sei que é uma pergunta, eu não daria incómoda, porque as perguntas não são incómodas, mas é talvez ingrata. O género televisivo que o Júlio é um excelente protagonista, que é aquele conceito de programa de variedades, que é hoje quase um conceito que caiu em desuso na televisão portuguesa. Porquê que caiu em desuso? As pessoas deixaram de gostar deste tipo de televisão? Porquê que o Júlio está na RTP Memória e não está na RTP1? Porquê é que eu não estou na RTP? Ora, o que lhe posso dizer, eu estou na RTP Memória, mas basicamente eu estou na memória da RTP, o que é bastante mais importante. Se não tinha preparado essa, merece mais do que palmas. Vou-lhe dar um beijo. Ela adora As os meus audiências estão a trocadilhos. pico neste momento, estão a subir. Ela adora os meus trocadilhos. Eu adoro. Aliás, há um trocadilho à Julizido, não é? É, Vicente. Ora bem, o que eu penso E isto é o não foi seguinte. escrito pelo Miguel Dias, hein? Isto é mesmo, foi mesmo saiu. Em relação à RTP1, eu eu devo dizer com o maior orgulho que o programa que eu estou a fazer na RTP Memória passaria tranquilamente com uma audiência razoável, bastante razoável, na RTP1. E porquê é que não passa? Estou à espera de uma oportunidade, porque como sou jovem estou à espera de uma oportunidade. Daniel. A televisão generalista deixou de ter espaço para programas de variedades deste tipo. Só tem espaço para reality shows, concursos e programas com gente anónima e Depois daytime. eu volto a isso. Tem razão. Aparentemente sim, embora essa tendência pareça estar a inverter-se novamente. Eu acho que tem sempre tudo a ver com o Júlio já falou disso, com a criatividade. E eu acho que a voracidade dos nossos dias faz com que optemos por fórmulas mais fáceis e aparentemente mais eficazes de um modo mais rápido. Portanto, a ditadura das audiências fez com que alguns desses formatos se abandonassem e talvez, em alguns casos, alguma prepotência na forma de olhar para esses formatos. Mais ligeiros, muitas vezes. Mais, como se costuma dizer, mais para o povo. Portanto, em minha opinião, o que define Mas o que é, se não um programa ligeiro e para o povo, programas como os das tardes de sábado e domingo das televisões generalistas, por exemplo? Pois, por isso mesmo, ainda Mas assim... aquilo são programas de variedades. Bem, sim. São feitos nas terras e tem e um sempre com as chouriço mesmas e uma- variedades, e não é? uns Pouco pães, variados. umas coisas à mistura, não é? São variedades pouco variadas. Mas na verdade são variedades. É um programa de variedades com pouca variedade, mas é o que está mais próximo do programa de variedades. Está a ver só os saltos no Eu palco. penso que a questão essencial é esta. É que nestes programas das tardes de domingo, já fiz muitos, a festa é nossa, a festa é festa, está para ser festa a Praça da Alegria, a Alegria da Praça, a Praça do Coração, enfim, já fiz isto tudo milhares de vezes. Aquilo que eu penso é que são os chamados programas sortidos. Eu defino como programas sortidos. Não é um programa de variedades, essencialmente, ou seja, não é um programa dedicado, efetivamente, à música e às artes performativas, sejam elas quais forem. E aí é que eu penso que, e também estou de acordo consigo, porque o mundo está sempre a andar à roda, há de acontecer, e eu hei de cá estar para apresentar um até, e produzir um. Porque o que é que eu penso? Penso que nesses programas a música é altamente subestimada. Nem sequer estou a referir-me à qualidade da música, que não é exatamente a que eu ouço no carro. Mas, de qualquer das maneiras, independentemente Mas disso... podemos falar dela também. Não vale a pena, já expliquei tudo. Lá estão as minhas frases que explicam tudo. Ora bem, o que eu lhe quero dizer é o seguinte, é que, apesar de tudo, a música aparece como intermédio no contexto do programa. E isso é que não lhe dá nem personalidade, nem importância. O que é interessante, e porque há cada vez mais gente nova a fazer música de grande qualidade, estou a referir-me concretamente aos portugueses, há projetos aí interessantíssimos. O que era curioso é que eles tivessem direito a um espaço onde não houvesse outra coisa senão isso, mas com o relevo que é dado à música. Não é, depois de ter entrevistado um senhor que enche chouriços maravilhosamente, e agora entram não sei quantos a cantar, e canta um com duas meninas atrás a dançaricar. Eu acho que é pouco. Eu acho que é muito pouco.
a música portuguesa merece mais e haverá espaço, com certeza, para as pessoas se sentarem e vamos ver o que é que há de consagrados num programa qualquer, onde os consagrados vão conviver com novos projetos musicais, com algumas conversas que sejam elucidativas dos projetos que estão a ser apresentados e se for tudo muito bonito, porque hoje em dia também há a possibilidade... O cenário mais bonito em que eu trabalhei foi num programa seu, naquele magnífico concurso Agora é que são elas, eu olhei, pá, até pareço estrangeiro, estou a atuar num cenário fantástico. Portanto, quer dizer, eu penso que com o visual que hoje em dia se consegue em termos de televisão, com as tecnologias que hoje em dia se conseguem também, com a ligação entre os momentos ao vivo e, por exemplo, cliques que ilustrem a vida, o trajeto, seja o que for, dos convidados, no fundo parece que estou a fazer um guião. Eu acho que as variedades nesse sentido continuam. Não é por acaso que os italianos continuam com a tradição dos programas de Daniel, as perguntas mais complicadas são para ti. Já te fiz há bocadinho a outra da Teresa Guilherme na SIC. Agora perguntava-te, não olhando especificamente para o Júlio Isidro que está ao teu lado, e portanto eu percebo que não queiramos centrar-nos no Júlio em concreto, mas este tipo de programas tinham audiência na televisão hoje? Quer dizer, não quero generalizar, tinham audiência se fossem bem feitos. Acho que parte de tudo daí. A fórmula só por si pode não resultar, é preciso saber fazer. E muitas vezes, sabendo fazer, pode também não resultar. Há uma série de fatores que condicionam o resultado de um programa e que são fatores tão prosaicos como a mudança da hora. Dou um exemplo concreto. O preço certo cresce de audiência de setembro a março, e quando muda a hora e começa a ficar noite mais tarde, há mais pessoas na rua, há mais pessoas a passear os netos e, portanto, vêem menos o programa. Isso é factual. Se está a chover, se não está a chover. Há uma série de fatores que condicionam o sucesso de um programa. Mas daí voltamos ao início em relação à criatividade e à forma de estruturar o programa e de o embrulhar. E muitas vezes de perceber que os programas não são feitos para quem os apresenta, nem para quem os produz. São feitos para quem está em casa e não nos podemos muitas vezes arrogar de saber qual é o gosto das pessoas, vivendo aqui neste círculo em que os nossos amigos são todos da área ou são todos próximos, e não falando para um país imenso que tem outro tipo de realidades, outro tipo de rotinas. Há uma série de fatores que muitas vezes, estando circunscritos a Lisboa, nós tendemos a esquecer. E são essas pessoas que estão a fazer esses programas. E, portanto, os programas que conseguem essa ruptura de falar para todos, são esses programas que conseguem pensar pela cabeça do espectador e não pensar pela cabeça de quem o produz. Antes de enviar os microfones para a assistência, perguntava-te, Teresa, se a pressão de ser líder de audiências constantemente é uma pressão grande, ou seja... é uma coisa tão boa. Especialmente que eu ganho, não é? Mas tu ganhas sempre, não é? Mas essa pressão não é uma coisa boa. Obviamente que a pressão não é. Agora, o que acontece é que obriga-nos a olhar para aquilo que as pessoas querem. Eu adoraria fazer os mesmos reality shows que faço, só para falar nestes que estas idades que temos aqui conhecem, mais amorosos, mais edredom, e eu odeio discussões. Mais ainda? Portanto, o edredom a ondular... Tem sido muito comedidos. O edredom a ondular é sempre uma imagem de marca dos teus programas. Sim, essa saiu mundial. O chamado edredom ondulante, não é? Eu acho que nós tendemos a achar a ter uma visão manicaísta, como se a sociedade fosse muito melhor do que a televisão e a televisão fosse, de alguma forma, diabolizada em relação à sociedade. A sociedade não é assim tão melhor do que a televisão. Portanto, a televisão muitas vezes reflete o que a sociedade tem. Estás a tentar convencer que o casting de uma casa dos segredos qualquer é um espelho da sociedade portuguesa. Não, desculpa, tenho a acrescentar sempre, porque nunca ninguém se lembra, que aquelas pessoas estão sob pressão durante muito tempo e que há uma equipa de criativos do mundo inteiro, aqueles meses inteiros, guionistas. no mundo inteiro,
Não é os guionistas, é mesmo criativos a verem como é que moem a cabeça àquela gente. Portanto, não são pessoas anormais que ali estão, são pessoas normais que em circunstâncias normais seriam normais. Só que qualquer pessoa ali, fechados, sem saber nada da família, sem as suas zonas de conforto, sem isto, sem aquilo, ia ser malhados de todas as maneiras, que é por isso que eles estão lá para ser espremidos, não é? Aguentam-se muitíssimo bem. Mas eles são mais espremidos hoje, não são, do que eram há 10 anos? São mais? Mais espremidos, para utilizar uma expressão tua. O que eu acho que tem acontecido, não sei se por culpa dos espectadores ou das próprias televisões ou das audiências, é que as pessoas vão mais rapidamente. As pessoas agora querem emoções, e acho que isso tem a ver com os programas de variedades, as pessoas querem emoções rápidas, querem tudo instantâneo. Portanto, querem rir, ou música para saltar, ou não ficam ali para ouvir a história, não. Ou tudo à tareia, e é mais fácil, leva menos tempo ouvir e entrar numa gritaria, não é? Estou a dizer, entrar a ver, do que numa relação amorosa. Por isso é que, mesmo dentro deste tipo de programas que começa por ser todos os relacionamentos, o que é preferido nestes últimos 2, 3, também mudou recentemente, são as discussões. Portanto, as pessoas dizem, este último grupo discutia muito mais do que os outros, dizia muito mais palavrões. Não é verdade. Este último grupo é o melhor grupo que alguma vez eu tive na minha mão. O que acontecia é que na SIC estava... O melhor grupo? O melhor grupo. Mais variados, eles eram todos... eram diferentes uns dos outros, criavam histórias, por exemplo, aquela coisa da voz, tem uma missão para si. Quase não era preciso, eles próprios criavam as suas próprias missões. Mas o que aconteceu nos últimos 2 programas é que a SIC estreou o Splash, não foi essa? E qual era este último? Já nem sei. Fator X? O Fator X, sim, a começar à meia-noite, foi um belo de um barbicacho. Não o Fator X em si, mas a maneira de não respeitar que as pessoas têm que ver o programa às 9 da noite, depois chegava ao domingo, era uma complexão. Portanto, tens que correr mais. E essa competição, esse medo que há de perder, especialmente um líder de tantos anos, e eu já estive na SIC, na altura que a SIC era líder, e depois fui-me embora para a TVI. Acabar. Diz o que quis dizer. Eu ia dizer foder-lhes a vida, mas é muito feio. Portanto, e já fiz isso mais que uma vez. Portanto, não sou eu, é claramente o programa, mas até onde é que vai o programa é mais puxado e mais mostrado a parte das pessoas dizerem palavrões ou das discussões ou de não sei o quê, do que propriamente a parte melhor deles. E eles estão 24 horas, não é? Portanto, quando tu mostras um programa 45 minutos por dia, ou às vezes nem tanto... Volta em setembro, não é? Volta em setembro, claro. Não faço a menor ideia. Fique preparado, não perca a próxima edição, porque a próxima pode ser que seja um grupo ainda melhor do que este não vou último. perder. Não era a Fanny. Apesar de se dizer quanto pior, melhor, não é? Teresa, quanto pior, melhor. Não, eu não acho que seja... É o que tu mostras, percebes? É para onde tu vais. Se mostras permanentemente durante a semana discussões, quando chego ao domingo, o que eu tenho que fazer é juntar três pessoas que discutiram, mas elas comigo não discutem, ao domingo depois não discutem, estão a falar comigo normalmente. E as pessoas da Imol e da TVI, mas leve-os ao confessionário, porque eles vão se pegar todos uns com os outros, e pessoal, eles ao pé de mim, à frente da mãe, não vão discutir, porque eles têm noção que estão na televisão, e está toda a gente a ver, portanto não vão discutir. Mas o motivo porque este pareceu mais violento de conversa, foi a ameaça mais próxima da SIC de isto não pode, não vamos perder, e estavam a perder, está bem? E então o que aconteceu foi não vamos arriscar, vamos pôr aquilo que as pessoas, a emoção imediata. Essa emoção imediata normalmente não é a melhor, é parar para ver o desastre. E as pessoas cada vez mais fazem isso na televisão, param mais. Não sei se tem a ver com os YouTubes e com essas coisas. Ou é para rir,
ou é para ficarem horrorizados. Não há meio termo. É tudo muito instantâneo. Vamos saber- Há os 2 minutos de antigamente, que havia aquela coisa que tinha que mudar de assunto de 3 em 3 minutos, o Júlio saberá isso melhor do que ninguém, que havia ali um tempo, passaram para 30 segundos. As pessoas desinteressam-se ou interessam-se em 30 segundos. Proponho-vos então que percebamos agora o que é que o público quer, pelo menos este público quer. É um público maioritariamente jovem e vamos então abrir, já que são 7h30, abrir o espaço de perguntas vindas da assistência. O que vai custar mais é o primeiro, naturalmente, depois virá o Encantadupla até que eu encerre isto. Porque, como a Teresa Guilherme já disse, eu tenho um jantar, e, portanto, já que ela fez questão de dizer, eu informo, renovo. Vejo já aqui alguns dedos no ar. Há 2 operativos com microfone neste auditório que é enorme. Nós daqui não conseguimos ver toda a gente. É só mais aquilo, eu estou ali. Peço só que se identifiquem quando fizerem a pergunta e digam para quem fazem a pergunta, sendo certo que vos peço, e além do silêncio de novo na sala, peço-vos que sejam o mais sintético possíveis, porque daí, desse poder de síntese, sairá uma maior quantidade de perguntas que pode ser respondida. O meu nome é Fábio, estou em audiovisual e multimédia. A minha pergunta vai no sentido de programas como os da manhã e os da tarde, assim como reality shows. O que é que esses programas podem dar de conhecimento às pessoas? Eu acho que esses programas, como é que eu ia te explicar? A televisão tem o poder ao ponto de demitir governos. Porquê é que esses programas existem ainda quando... Acho que a população está a ficar um bocado com falta de sabedoria, está a ficar um bocado ignorante, ao ponto que eu chego a ver 2 sujeitos a discutirem entre si por um concorrente de um reality show. Acho que a programação da televisão está um bocadinho no mau caminho. No entanto, falta-te dizer a quem é que tu queres que responda. É para ambos, já que são 3 Para senhores... ambos, vamos os 3. Sim. Queres entrar na próxima Casa dos Segredos tu? Vamos os Muito 3. bem. Está habituado a falar com o Fani. Vamos os 3, é bom. É assim, a televisão, o Júlio vai ao contrário. Eu vou-te dizer, a televisão, do meu ponto de vista, tal como o cinema e o teatro, não tem que sempre, obrigatoriamente, ensinar alguma coisa às pessoas. Nós precisamos ser divertidos. As pessoas são a maior fossa. As pessoas, quando vêem uma novela, não vão tentar aprender nada, e não falaste nas novelas. Não vão aprender nada. Quando vão ver um filme de ação, não vão aprender nada. Vão se divertir. Dizia o querido Raul Soldado, que Deus há de ter, que se as pessoas não rissem, morriam, não resistiam à vida. As pessoas têm que se divertir e têm que se distrair, sair da sua zona de sofrimento. Daniel. Os programas da manhã, os da tarde, os reality shows e outros tantos não servem para nada, mas o programa da manhã e da tarde não é assim, são coisas diferentes. Não servem para nada, servem para as pessoas terem lá as suas coisinhas, mas, no entanto, há que perceber, no meu ponto de vista, que nem sempre a televisão tem que ensinar alguma coisa. No meu ponto de vista, até não tem aquela história do serviço público, e aí passa a bola para o Júlio, é uma coisa, para mim, sempre foi, quando eu trabalhava na RTP e não havia outros canais, sempre foi uma coisa muito, muito estranha. Pode-se dar alguma coisa às pessoas, mas, essencialmente, a televisão a gente chega a ligar a televisão para se distrair. Deixem-me, antes de ir ao Júlio, que será um contraste, espero eu, grande com o que diz a Teresa Guilherme, ali ao meio termo do Daniel. Daniel, que resposta é que darias a este... Vai um pouco na sequência daquilo que a Teresa diz. Eu acho que as pessoas, efetivamente, a televisão é um meio de entretenimento e acho que temos sempre opções e, portanto, não nos é imposto, ao contrário da televisão de há 25 anos em que existia apenas um canal ou 2 canais, temos sempre a opção de não ver. E eu acho que nós não devemos tomar a televisão mediante o nosso gosto e pensar que o nosso gosto é superior ao gosto das pessoas que veem este tipo de programas. Porque as pessoas que veem este tipo de programas têm provavelmente um tipo de vida diferente que as faz
ter mais apelo por este tipo de programas. Eu não quero fazer a apologia dos reality shows, nem da Casa dos Segredos, até porque, enfim... Dava-lhe imenso. Não sou do teu canal. Mas os programas de daytime, por exemplo, têm uma função social que é muito não nobre tem nada a ver, isso é verdade. em alguns casos, pela forma como expõem determinadas temáticas, pela forma como esclarecem espectadores menos esclarecidos sobre determinados temas. Em muitos casos, fazem também informação. Por exemplo, Fazem de uma forma um bocadinho superficial, Sim. porque há aquelas horas e para aquele tipo de pessoas logo que tem que se... Eu estou a dizer isso porque já fiz muitos, não é? O que se faz é vai-se pela ramazinha, não se vai aprofundar um assunto, isso ficaria para um outro tipo de programa. Sim. E pelo menos é assim que... se estamos a esclarecer quais são as causas de uma doença ou os sintomas de uma doença, isso pode efetivamente ajudar quem está em casa e que não tem recursos para entender esse tipo de situação. E muitas vezes o entretenimento é uma boa forma de passar conteúdos que são informativos. E os programas de daytime, da manhã e da tarde, têm essa componente e acho que cumprem o seu papel. Acho que falo dos programas de todos os canais, acho que são serviço público. Júlio, vejo o seu ar seráfico ao ouvir estas respostas da Teresa e do Nem estou Daniel. basicamente em desacordo, muito embora possa acrescentar mais alguma coisa. Realmente, a sua pergunta incide sobre dois tipos de programas que, apesar de tudo, eu considero substancialmente diferentes. Uma coisa realmente é um reality show, outra coisa são os programas de daytime. E aquilo que eu vejo nos programas de daytime, muitas vezes, é um tipo de, apesar de tudo, informação sortida. Também já hoje utilizei aqui esta expressão. E quando falamos de serviço público, eu tenho esse problema resolvido dentro da minha cabeça. Porque eu vejo serviço público na TVI, vejo serviço público na SIC ou em outros canais de cabo. O que é que eu preciso para ter a certeza, quando estou sentado à frente de um televisor, para ter a certeza ou a convicção de que há serviço público? Para mim, é a ética e a estética. Não preciso mais do que isso. O que é que eu preciso em termos de ética e de estética? Preciso, do seu ponto de vista ético, que aquilo que me está a fornecer, de alguma maneira, me valorize, seja o que for, nem que seja apenas a gargalhada. E dizer apenas até é mau. Nem que seja a gargalhada, não é um apenas. A gargalhada é importante. Quanto à estética, eu penso que ela vem aliada exatamente ao conceito da própria ética. Quer dizer, nós temos que ver coisas que não nos choquem sob o ponto de vista visual. Já não tem a ver com o vestido, não tem a ver com o cenário, tem a ver com a própria estrutura, com o conteúdo no seu todo. Eu penso que isto chega e sobra para nós nos apercebermos que se estes programas do daytime e os programas da manhã e da tarde, se servem bem ou não ao público. Eu direi, como diria o arquiteto Frank Lloyd Wright, que a televisão é a pastilha elástica que nós utilizamos para a cabeça. De alguma maneira, até isso é permissível. Eu acho que até isso é possível. Quer dizer, eu vou-me esparramar à frente de um televisor, nesta altura, só para me entrarem coisas pelos olhos. Mas termos, apesar de tudo, eu nisso sou mais exigente, por razões, se calhar geracionais, culturais, seja o que for, eu gosto de tirar da televisão um sentido utilitário. Portanto, se eu vir um magnífico show de humor e eu me rir muito, eu estou a ter ali alguma coisa que me é muito útil. Chega perfeitamente para eu considerar que aquilo é serviço público de televisão. Eu encontro isso em todos os canais, Quer dizer, porque na área, por exemplo, do documentário, normalmente os documentários que seguem aos jornais, alguns deles são extraordinários, feitos pelos diversos canais. Em termos de material de pesquisa, em termos da estrutura estética, hoje em dia com a tecnologia que existe, a estrutura estética de alguns documentários é absolutamente excepcional e, nessa altura, não há diferença nenhuma entre as privadas e a pública. E devo-lhe dizer, como eu me formei em televisão, estando 3 anos na UCLA, na University of California, em Los Angeles, a tirar o Master Grade de Produção e Realização de Televisão, eu aprendi uma coisa muito importante. A televisão é uma indústria. Custe-nos ou não, é uma indústria. Se nós conseguirmos, na componente da indústria, meter arte e cultura, melhor ainda. E normalmente isso é possível. Como ele dizia com razão, nem sempre um programa bem produzido, extraordinariamente bem executado, com base numa boa ideia, consegue agradar ao público. E realmente há coisas contra as quais nós não podemos lutar. É que realmente, se o programa tem pessoas a ver,
ou se o disco do artista X vende 1 milhão, mesmo que não seja o que eu ouço no meu carro, eu tenho que olhar para isso e tenho que tentar perceber que alguma coisa está ali. Custe-nos o que nos custar. Muito embora a história, até a história do mundo, a história da política, esteja cheia de más votações. E não estou a falar de votações contemporâneas, estou a falar de votos que foram mal feitos ao longo da história, porque o povo também se engana. Mas realmente quando no seu reality show aparece 1,5 milhão de espectadores, alguma coisa lá está. 2 milhões. Ou 2 milhões, pronto, desculpa. Muito bem, Pronto, era o IVA e eu esqueci-me. Mas também uma coisa importante é que quando nós, hoje em dia, vemos as audiências, uma coisa são os programas, mas os programas também são feitos por pessoas. A televisão tem pessoas dentro, que não são donas da televisão, exatamente têm que servir os outros que estão do outro lado. Mas quando nós vemos 1,5 milhão de espectadores no noticiário das 8 da TVI, concluímos que esse noticiário vale por causa de uma pessoa. O que me dá imensa alegria é de que provavelmente dentro de alguns anos teremos finalmente um entertainer da Presidência da República. E portanto isto é muito bom. Esse senhor Já vale houve 1,5 milhão quem de votos. achasse, aliás, que a televisão podia vender sabonetes de um Presidente da República. Nova pergunta, vamos dar a oportunidade a outros... ok, senhora, está aí ao lado. Uma outra pergunta, é uma gestão complicada, peço que percebam isso. É complicada não só porque são muitos e eu não consigo vislumbrar ao todo, mas porque são também muitos dos candidatos. Eu creio que antes deste jovem estava ali um primeiro braço no ar e peço à Daniela que passe então o microfone. Boa noite. Sou Joana, aluna de Publicidade e Marketing. Queria ir um bocado de encontro também ao título da conferência. Pelo que eu percebi, depreendi do discurso, então vale tudo pelas audiências, independentemente das fronteiras morais ou éticas, hoje em dia o que interessa é vender e estar lá para aquilo que nós, supostamente, fazendo parte daquela massa, queremos ver, correto? Muito bela pergunta para lançar aqui a discussão, mas peço uma resposta também suficientemente Eu tenho uma breve. resposta curtinha. Ninguém gosta de teatros vazios. A televisão é como se fosse um teatro. Portanto, é um palco. E é bom que esteja alguém a ver, senão não vale a pena estar lá a fazer nada. Se as pessoas querem ver, a gente tem que dar às pessoas aquilo que elas querem ver. É a minha opinião. Daniel. Um dono de um stand de automóveis não quer vender carros. Um dono de um restaurante não quer vender o maior número de refeições possível. Acho que olharmos para a televisão como se eles só querem audiências. Pois claro, é para isso que estamos lá, também para fazer conteúdos que agradem ao público, mas a televisão, sobretudo a televisão comercial, vive para ter audiências. Eu acho que tem sempre a ver com o bom senso e com o bom gosto. A mim a questão do exemplo, o exemplo que estão a dar à sociedade. Para mim, nós só somos influenciáveis na medida de quão permeáveis formos. E, portanto, para mim é tão mau exemplo alguém que é boçal como alguém que é propotente na televisão, seja político ou seja o que for, e que também dá um mau exemplo à sociedade de uma forma, se calhar, mais subliminar do que alguém que está de uma forma muito mais aberta e disponível na sociedade. Portanto, acho que tem sempre a ver com o bom senso e com o bom gosto. E acho que isso é transversal a todas as áreas. Há bom senso e bom gosto em alguns programas que podem não ser do meu gosto, ou podem não ser daquilo que eu gosto, como também há na informação e noutro tipo de registro de programas. Os próprios programas de informação, desculpa, vou ser muito breve, têm ferramentas que são mais associadas ao entretenimento na gestão para ter mais audiências. Imaginemos, podem fazer esse exercício agora quando der um jogo de televisão, um jogo de futebol na televisão, num canal generalista. No intervalo desse jogo, experimentem ligar para o outro canal e perceber que o bloco informativo que está a acontecer no outro canal é o de desporto. Porquê? Porque as pessoas que vazaram do jogo que estava a acontecer, que está no intervalo, procuram informação desportiva e, portanto, os canais, quando começam o jornal às 8 da noite e fazem um intervalo às 8h05, não é por nenhuma razão lógica de não haver notícias. É, sobretudo, por uma gestão para ter mais audiência. É disso que se trata. Júlio. Utilizou uma expressão, custe o que custar. Estou em total acordo consigo. Não se pode fazer audiências, custe o que custar. Temos a obrigação...
temos a obrigação de investir o máximo possível dentro dos tais valores da ética, da estética, do bom senso, da elegância, da civilidade, para termos muita gente a ver-nos. Não pode ser única e exclusivamente utilizar seja qual for o processo, porque aí a televisão iria tão longe quanto é preferível nós não imaginarmos. Portanto, eu considero que, efetivamente, há muitas maneiras de conquistar, cativar o público. Uma das coisas que posso dizer que acho extraordinária é que hoje em dia, muitas vezes, em alguns dos programas, em muitos dos programas, o público não é conquistado, é comprado. E é comprado com uma coisa muito simples. Temos aqui 20 mil para oferecer, telefone pode não sei quantos. Mas se vocês verificarem, por outro lado, em termos de gestão das empresas, todos nós sabemos que essas chamadas valores acrescentados servem perfeitamente para pagar a produção dos programas e muitas vezes muito mais do que isso. Há aqui um jogo que é uma espécie de raspadinha eletrónica. Teresa, vi aí as mãos a apertar o pescoço do Júlio, não é? Não. O que eu estava a pensar é, estas perguntas eu ouvi toda a minha vida, é quem somos nós e nós, ambos, Ambos os 450, não é? 450, quem somos nós para achar, se há união ou se há 100 pessoas a ver, não interessa, que aquilo não devia ser. Nós não somos censores, nós damos às pessoas aquilo que elas querem. Se lá está 1,5 milhão ou 2 milhões de pessoas a ver, é que no dia a seguir até podem dizer que nunca viram, alguém lá estava, não é? Que nunca viram, quem somos nós, que arrogância é essa de dizermos que custa o que custar, vale tudo. Se as pessoas querem ver, é para mostrar. Esta é a minha opinião. Porque senão, as pessoas, é como disse há bocado o Daniel, as pessoas não são. Há um comando, hoje em dia é até muito mais fácil do que antigamente. Há milhares de opções para as pessoas verem. Se as pessoas querem ver, é para lhes mostrar. Acho uma arrogância terrível por parte das pessoas no geral acharem que elas sabem mais ou são melhores do que as outras que viram este programa ou que viram o outro. E tanto estou a falar das cantigas como estou a falar do... Bom senso e bom gosto, disse o Daniel Oliveira. Estética e ética, já tinha falado o Júlio Isidro. Agora sim a pergunta... exatamente. Estou? Joana, obrigado. Não. Estão dois a fazer. Cá em baixo estava à espera já há mais tempo. Peço desculpa aí em cima. Ok, boa tarde, o meu nome é João Parra. E a minha pergunta... E estás escondido onde? Aqui. Pronto. Aqui, pronto. A minha pergunta centra-se mais no futuro. Ou seja, nós vivemos numa sociedade que cada vez mais a tecnologia está presente nas nossas vidas e surgem diariamente, acho que posso dizer isso, canais de transmissão de comunicação. A minha pergunta é, de que medida é que o entretenimento vai combater todos estes novos canais que surgem, quer, por exemplo, na internet, em que há canais de YouTube que dão esse divertimento e essa oportunidade de nossa geração ver e de se divertir e que muitas vezes esquecemos propriamente o que está a dar na televisão. E é esta a minha pergunta, o papel que a televisão vai ter no futuro destes jovens, falo por mim e pelos meus colegas, que muitas vezes não vimos televisão porque temos mais canais que nos oferecem, se calhar, divertimento sem irmos à televisão. Portanto, é essa a minha questão. Daniel. Obrigado. A televisão vai ter que estar... A televisão, os operadores televisivos vão ter que estar também nesse campeonato, parece-me, porque as televisões já não são apenas concorrenciais entre si, têm concorrência exatamente como disse, em várias plataformas. E, portanto, quanto mais tivermos a capacidade de atrair pessoas e de estar onde as pessoas estão. E, portanto, um conteúdo de televisão, como eu já disse, não o deixa de ser quando visto nessas plataformas. E o que pode acontecer, e sobretudo vai ter de acontecer, é essa complementaridade Essa é que é a verdadeira palavra, não é? Complementam-se, não é? Sim, e portanto desses conteúdos viverem também na televisão dita normal, e o contrário também vai ser necessário. A televisão vai ter que se adaptar e adaptar os seus conteúdos a esse tipo de plataformas. Isso também tem a ver com o timing de cada coisa.
O Facebook é durante um programa, um produtor, um programa como aqueles que eu tenho apresentado, os produtores estão a acompanhar o que as pessoas vão dizendo no Facebook e eu vou sendo informada do que as pessoas estão a dizer e como é que reagiram e como é que fizeram e portanto, uns até acabam por potencializar os outros, não são, não vou dizer que obviamente não são concorrenciais às jornalistas, claro que são, mas a verdade... E o Twitter e essas coisas todas. E o Twitter, todas essas coisas, elas servem-se umas às outras. Portanto, Sendo que a mãe continua a ser a televisão. Se bem que a pergunta, no fundo, é mais se não te podes combater, ajuda-te a eles. É isso? As televisões vão ter que estar... É uma forma de estar mais próximo das pessoas até. Eu acho interessante ter uma reação imediata e que o Facebook dá, volto a dizer... Mas o sentido da pergunta não era esse. O sentido da pergunta, creio eu, se bem interpretei, é o facto de, hoje em dia, a televisão generalista já não ser um foco de atenção para jovens e serem muito mais um second screen. E como é que a televisão generalista pode, de facto... Mas essa fragmentação vai acontecer cada vez mais, porque há cada vez também mais canais e, portanto, estamos todos muito mais dispersos, já não é aquela coisa de ver todos o mesmo programa e no dia a seguir comentá-lo. Eu, nesse aspecto, até iria mais longe, talvez seja eu pessimista, mas eu estou convencido que as jornalistas tal qual existem e se não se reformularem, sobretudo se não se reformularem e se não se adaptarem bem a tudo aquilo que está ainda para vir, que nós nem sabemos bem o que é que está para vir, as jornalistas estão condenadas à morte em 10 anos, o máximo em 10 anos, na minha modesta opinião. A ideia das pessoas sentarem no sofá para irem ver o programa X ou Y ou Z, aliás, cada um dos meus amigos que está aqui pode pensar em si próprio, não é? Às vezes lá em casa está eventualmente um a ver televisão e cada um, as minhas filhas e a minha mulher, a fazerem outras coisas completamente diferentes, mas em frente também de um ecrã, só que de outra maneira. Portanto, a ideia que eu tenho é que realmente a questão do Facebook, do Twitter e de todos os outros suportes, para mim até servem, digamos, para uma coisa muito importante. É ali que nós testamos as audiências. Não sei se estão de acordo, mas é ali, para já porque numericamente podemos saber que é assim. E porque a questão das sondagens, era outro programa para qualquer dia, a questão das sondagens, do meu ponto de vista, ainda continuo a encará-las apenas como uma referência, como um referencial. A questão da percentagem ao rigor, nós já nos apercebemos, o Herman disse, há uns anos atrás, dizia aquela coisa com muita graça, pois é, ninguém viu o meu programa, era um programa que considerava que era fracassado, mas toda a gente diz que não há necessidade, não é? Portanto, lá está tal coisa. Portanto, no que respeita às audiências, tal qual elas são feitas, seria uma discussão para a qual eu não estou até preparado. Nem temos tempo, temos tempo um pouco. Mas sei que é muito importante o contacto que nós recebemos através dos outros suportes. Esses sim, dão-nos o feedback imediato, nós apercebemos até do fator crítico. Eu acho que isso é realmente o futuro e deve ser ainda mais desenvolvido. Agora sim, trepávamos umas 10 filas. A pergunta... Estamos a ouvir mal cá em baixo. Microfone. Obrigado, Ricardo. Cá está, a técnica é sempre... nem sempre é um aliado, como se percebe. É sempre um aliado, mas também tem as suas falhas. Nem sempre. Ah, meu Deus. Agora é outro. Não. Obrigado. Agora sim. Muito Obrigado, bem. Ricardo. Estás a falar para dentro e a lixar a vida aos técnicos. É verdade. O meu nome é Hugo Marques, eu sou licenciado em jornalismo e agora estou a tirar audiovisual multimédia. Estou a fazer uma licenciatura à moda antiga, como se pode ver pelas barbas. E aqui um bocadinho para puxar a minha plateia de 10 anos, nós aprendemos aqui a ser profissionais e, portanto, estamos na Escola Superior de Comunicação Social. Há 4 cursos aqui: jornalismo, audiovisual multimédia, publicidade e marketing e RPCE, que é Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Está cá alguém desses cursos? Não sei. Este homem é um manipulador de massas, é? Isto, exatamente. Há que puxar a audiência para nós, não é? É esse o nosso trabalho. Está em oráculo aqui Antes de a minha intervenção já vai longa, mas antes de começar queria fazer uma pergunta à senhora Teresa Guilherme. Não sei se costuma dormir... Ambas, à senhora e à dona. Uma questão de respeito. Não sei se a senhora costuma dormir bem à noite, se tem algum problema com insónias ou assim. O que é que tu queres dizer ao Palermo? Não. É que a senhora está na mesma faixa etária que o meu pai e eu estou a fazer um estudo de mercado sobre insónias. Não. Bem, vamos lá então à pergunta... Coisas de marketing. À pergunta concreta para aqui para... Não, eu essencialmente tornei-me fã agora do Sr. Isidro, porque partilho muitas das suas opiniões e acho que a televisão
E aliás, vocês são 3 produtores de 3 canais generalistas em Portugal de sinal aberto, e acho que a televisão tem um dever público, de serviço público em primeiro lugar, antes de tudo mais. E nós aqui queremos sair com essa utopia, não é? Queremos sair daqui com o objetivo de fazer boa televisão e algo que a gente possa olhar para trás e orgulhar-se daquilo que fez. Portanto, eu gostava de saber realmente se vocês os 3, daqui por uns aninhos, quando forem da idade do Sr. Isidro, podem, ou então neste caso o Sr. Isidro, que ainda há de viver muitos mais, se... É ambos, esta coisa do ambos. Se orgulham do se hão de se orgulhar daquilo que fizeram, porque isto neste caso, obviamente eu não sou fã de reality shows, como puderam ver, e acho que gostava realmente de saber... O que me preocupa como o caraças, estás a perceber? Já percebemos. Não, eu acredito que não... Não, deixe-me só rematar com o facto que eu acho que não tenho problema em dizer aquilo que penso. E aliás, acho que os reality shows não vão... Tens que falar que se ouça aqui para começar, porque pois eu acho que já me estou a baixar o som ali. Pois é, é um sinal da RG que chegou, que percebemos a a maneira pergunta. dos Oscars. É assim mesmo. Normalmente costuma haver uma musiquinha por baixo, mas neste caso cortaram o tupio, manifestamente. Vamos lá então aqui à resposta. Os 3 sentem-se orgulhosos da vossa carreira? Eu não consigo dizer que falar para Teresa trás não, sem falar para a frente. Senhora Dona Teresa. Hã? Senhora Dona Teresa. Senhora Dona Teresa, ambas as duas Teresas dormem muito bem e até demais às vezes. E gosto muito daquilo que tenho feito, gosto muito da reação das pessoas e do carinho que as pessoas têm, que mostram toda a hora, e gosto muito de ver as audiências no dia a seguir aos programas e ver que tiveram lá 2 milhões de pessoas a ouvir os meus disparates e não só. Quero aqui voltar a dizer que o que eu fiz nas televisões todas, onde trabalhei, até no Canal 2, não se resume aos reality shows, mas sim tenho divertido muito nos reality shows e sim orgulho-me de ter sido a pioneira em muitas coisas, inclusivamente nessa, ser apresentadora de um tipo de programas, gostem ou não, que mudou a televisão no mundo. Daniel Oliveira, quando fores da idade do Sr. Isidro, vais orgulhar-te da tua carreira? Pelo menos da primeira metade, aquela que eu conheço hoje, sim. Não sei como será daqui para a frente, mas aquilo que eu quero fazer insere-se naquilo que eu gosto de fazer. E, portanto, se conseguir chegar à idade do Sr. Júlio, 54 anos, com esta capacidade de comunicar, estarei muito satisfeito, mas sobretudo olhando para trás com o sentido de dever cumprido e indo sempre para casa com a consciência de que fiz o melhor que sabia naquele momento, mesmo que o resultado não seja o melhor, porque há derrotas e há vitórias, mas ir sempre com a consciência tranquila de que se fez o melhor. Está aqui um burburinho que eu pedia que baixasse um bocadinho. Júlio Isidro, não lhe peço que olhe para a carreira toda para trás, porque não vamos ter tempo para olhar, porque é extensa e fantástica e muito eu versátil. mandei-lhe o meu currículo só para você fazer uma ideia que provavelmente o surpreendeu. Eu já o conhecia como Ora bem, o que eu posso dizer é o seguinte, até agora tenho mais de 15 mil horas de televisão no ar, não tem a ver com o tal trabalho de casa oficial que nós temos. Em termos de rádio tenho mais de 35 mil horas no ar. Se porventura eu não estivesse feliz com aquilo que fiz até agora, naturalmente que era um suicidado. Não sou, com certeza, e devo dizer-vos que quando chegar à idade de Daniel Oliveira, estarei a apresentar programas ao ritmo que ele faz. Vamos ter tempo para mais 2 perguntas, portanto, percebo que houvesse mais interessados, peço-vos desculpa por isso. E não tem só a ver com o meu jantar, é de facto impraticável podermos gerir aqui todas as perguntas que naturalmente querem vir da plateia. Peço, portanto, capacidade de síntese, perguntas concretas, bem direcionadas, para que possamos... Há aqui... Daniela, pronto, muito bem.
Olá, boa noite. Uma pequena pergunta, rapidamente. Em relação ao que o Sr. Isidro tinha dito, João Isidro tinha dito há pouco, eu pessoalmente acho que daqui a 10 anos, na situação que estamos hoje em dia, a nível de falta de dinheiro, e está aquele fenómeno que eu digo que os amistos do século XXI, os info-excluídos, há pessoas que se recusam e não podem mesmo ter acesso a um computador, à internet, e só podem ter uma televisão para se informarem, para se educarem. Indo um pouco contra a ideia, mas de maneira diferente, não se dá um paradoxo, pode-se dar o paradoxo, aliás, da televisão, devido a esta situação de dificuldade, voltar a ser um meio essencial para as pessoas se entreterem, se educarem, de viverem devidamente às dificuldades que passamos. Isso era exatamente o contrário que disse há pouco. E outra pequena pergunta. Eu não sei se pode ser ignorância minha, mas não é estranho só haver 4 canais de sinal aberto, não haverem mais, para haver mais variedade, mais heterogeneidade, evitando que... Obrigado pela sua pergunta. É daquelas coisas que me andam a bater na cabeça há tanto tempo. Eu devo dizer que já disse a quem de direito, não vou referir a quem o direito, já disse o seguinte, é que realmente aquilo que acontece com o TDT não é uma ajuda para o povo português, é o contrário. Porque aquilo que nós temos que pensar, não somos nós todos, que em casa está o pai a ver televisão, está a mãe e as crianças a brincarem com o computador ou com o iPad, é porque há um outro país, e esse outro país tem televisões a preto e branco, com um celofane azul ou encarnado, para sonharem com a ideia que estão a ver televisão a cores. E esses são 300 mil lares. E esses não veem mais do que aquilo que se lhes dá. E esses têm direito realmente a outra televisão. Aquilo que o meu amigo acabou de dizer, até pode ser que seja, digamos, a contra-revolução daquilo que seria natural. O natural era que, nesta altura, todos nós caminhássemos para não sermos info-excluídos. Até porque, como deve calcular, hoje em dia, o próprio Estado, o próprio Governo impõe já relações entre nós que passam exclusivamente para o online. Eu, às vezes, eu pergunto-me como é que há determinadas pessoas que não têm dinheiro para comer, como é que conseguem poder ter em casa um computador para fazer a declaração do IRS, percebe? Portanto, eu concordo inteiramente consigo. Aquilo que eu penso que é a grande revolução que a televisão pode fazer em Portugal é ir dar televisão, porque a televisão, como eles disseram e com razão, a televisão é de todos nós, é do povo, não é dos artistas que a fazem, não é dos senhores que nela mandam. A televisão tem que chegar a mais gente e em melhores condições, e mais televisão e mais opções. E nessa altura, por contraponto, realmente as generalistas ganhariam grande vitalidade. Falou-me de um paradoxo, é o paradoxo de Zenão, o que é que a gente há de fazer? Vá à net ver quem foi o senhor Zenão e ele depois percebe o que é que eu acabei de dizer. Muito bem, última pergunta então para finalizarmos. Eu vejo muitas mãos levantadas, mas... Aqui há 300 mil lares que não veem televisão. Boa tarde. Ainda em continuação à questão das audiências, eu sou aluna de Publicidade e Marketing no 2º ano e nós aprendemos uma coisa muito importante em marketing, que é a segmentação. E, tal como nós temos que segmentar os produtos, as televisões, como uma indústria que falávamos há pouco, também têm que segmentar e só compra quem quer, ninguém é obrigado. Acho que por isso é que tem que haver também liberdade para as pessoas poderem escolher, porque somos um país livre. Em relação à questão mesmo em si que eu queria falar, há uma dicotomia, não sei se já ouvem vocês uma dicotomia a certo ponto de eu tenho que fazer isto, eu tenho que dizer isto em televisão, mas eu não sinto isto, e isto não são os meus valores. Não sei que em certos momentos vocês sofreram essa pressão, mesmo uma pressão interna, essa dicotomia interna. Não sei se... Bem, Teresa, vamos por ti. Para variar. Sentes em algum momento essa pressão interior, esse dilema interior de fazer algo? Já alguma vez fizeste algum programa que a tua consciência te mandava que não? Creio que é isso, creio que foi... É assim, o único programa questão que eu mesmo gostava dos reality shows, não é querer entrar por aí. Eu já disse isto muitas vezes, porque, mas foi uma obrigação de contrato e tive que o fazer, porque havia ali um explorar da dor das pessoas muito, que não veio ao caso porque é que foi, mas
talvez esse programa eu o tirasse. Agora, nunca disse nada, até porque até tenho bastante fama de ter esse feitio de não fazer nada contrariada. Portanto, não. Posso concordar ou não concordar com o que me respondem, não é? Mas daí até ser obrigada eu a dizer ou eu a não responder. E como já viste, eu reajo com alguma facilidade, com violência. Portanto, não. O que eu tiver para dizer, eu digo. Quer as pessoas que gostem, é essa coisa. Não, eu não quero responder. Então, saia, não é? Esta sou eu. Não me pesa. Daniel. Eu acho que seria espectador dos programas que faço se não os fizesse. Portanto, acho que isso responde. Júlio. Eu posso dizer que... Com estes anos todos de carreira, nunca me violentei. Acho que seria violentado se, porventura, fosse obrigado a aceitar o sorteio dos automóveis que eu passar a fazer relativamente àqueles que pagam faturas. E isso sim, seria uma grande violência para mim. Mas acho que não vou ser convidado para apresentar esse tipo de coisa. Muito bem. Dá-lhe mais uma. Bem, então é mesmo a última pergunta mesmo aí. Não funciona. Não funciona? Já está. Funciona. Agora sim. Bem, boa tarde. Todos vocês falaram que a criatividade era um dos fatores mais importantes de sucesso dos vossos programas, a criatividade e o trabalho. Na verdade, esses são fatores de sucesso de qualquer programa. O que é que faz, quais são os fatores que vocês acham, sem ser o trabalho e o sucesso, que estão associados a com que o vosso programa não seja mais um programa e sim uma marca? Porque vocês, na realidade, são uma marca e não um programa. Isto é uma estrada cheia de restaurantes, não é? E, portanto, todos os restaurantes vendem comida. O que é que diferencia que um restaurante tenha mais clientes do que o outro? É porque serve melhor? É porque tem melhor apresentação? É porque recebe melhor as pessoas? É porque as trata melhor? Porque tem melhor comida? Porque confecciona melhor? Pegando nesta analogia, acho que a televisão é também isso. Acho que tem a ver com as boas ideias, a forma como se executam essas ideias e enfim, há fenómenos que nascem sem que sejam programados para isso. Há programas que perduram no tempo sem que houvesse a expectativa de que assim fosse, porque o público reagiu a eles de uma forma apaixonada, instantânea, imediata. E portanto, o que faz um sucesso de um programa é uma série de fatores, as circunstâncias em que ele acontece, o momento em que ele estreia, o horário em que estreia, enfim. Quem é que está do outro lado? Às vezes ter razão de ser demais é errar. Portanto, há coisas que têm um momento certo para acontecer. Deixa-me utilizar uma expressão que estes senhores já utilizaram várias vezes. Já excedemos largamente o tempo disponível para este programa. Portanto, vamos encerrar por aqui. Peço que não fiquem zangados comigo pelas perguntas que ficaram por fazer. Naturalmente ficaríamos aqui, até porque gostamos todos de televisão e temos todos opinião, ficaríamos aqui várias horas, mas não é mesmo possível. O professor André Sardinha, sei que quer encerrar. Não, mas ninguém. Tem aqui o microfone aqui de baixo. Respeitem as hierarquias, por amor de Deus. Queria só dar um dado, estou aqui a receber em direto e estamos a ser vistos por mais de 6.000 pessoas via stream. Entregámos este encontro a mais 6.000 pessoas do que aquelas que estamos no site. 6.000 pessoas no site da ESCS. Nos outros está embedded, portanto, só há um link, mas dos 3 pontos, JN, DN e ESCS. Muito bem, 6.000 é um número muito interessante para uma iniciativa deste tipo. Agradeço a vossa paciência e o vosso interesse por este debate. Agradeço, evidentemente, à Teresa Guilherme, ao Daniel Oliveira e ao Júlio Isidro. Agradeço ao professor Jorge Veríssimo, à equipa diretiva da ESCS, também à equipa que realizou este streaming, que é de profissionais, que é de ser profissionais de televisão talentosíssimos que são desta casa. E referir que dentro de um mês a Notícias TV voltará a fazer um novo debate, desta vez no Porto, na cidade do Porto. É nas universidades e nos institutos politécnicos que queremos estar longe das redações, junto dos portugueses com a televisão, e estaremos com um novo tema, novos convidados e naturalmente uma nova plateia. Boa tarde.